E agora a gente vai trazer atualização sobre Caio Jorge. Tem Vinha, confirmado, agora é oficial. Tem também Flamengo vendendo, ou melhor, negociando a venda de um meia para o Atlético Mineiro. Tem também Flamengo com o sim do Marcos Antônio. Já a gente traz esses detalhes também. Vamos para as informações. Saúl, galera, vamos lá. Muita gente perguntando sobre a situação do espanhol, trazendo atualização aqui para vocês. O Saúl aguarda o médico Nick Van Dijk, que é holandês, e é referência mundial no problema que ele está tendo ali no calcanhar esquerdo, né? O Saúl espera o retorno desse médico das férias para passar pela cirurgia. A informação que se tem de conhecimento nesse momento é que o médico retorna nessa quinta-feira de férias e a ideia é que o procedimento seja realizado já nessa sexta-feira, dia 9. Lembrando que o prazo de retorno de Saúl aos gramados após a cirurgia, pelo que o DM do Flamengo estipula, é entre 2 a 3 meses. Ou seja, dando tudo certo, o volante fica à disposição aí entre março e abril. Então vai perder o início do Campeonato Brasileiro, o Carioca, vai perder a Supercopa do Brasil e também a Recopa. Então, por conta disso, o Flamengo está até no mercado em busca de contratação de jogador para essa função. Por exemplo, o Flamengo está tentando o Marcos Antônio. É engraçado isso, né? Vendo a repercussão nas redes sociais, os torcedores do São Paulo revoltados com a possibilidade de negócio se o Marcos Antônio for vendido ao Flamengo. Vem cá, torcedor do São Paulo, vamos lá, vamos alinhar as expectativas. Primeiro, politicamente falando, o clube está numa crise danada. O atual presidente Casares com ameaça de impeachment, que vai ser votado no próximo dia 14, quarta-feira que vem. Segundo, o clube financeiramente falando está mal das pernas. Isso não é segredo para ninguém e não estou tirando o São Paulo para nada, nem faltando com respeito. É a verdade. Financeiramente falando, o clube está mal, precisa vender. Então, por que estão tratando como um absurdo o Flamengo tentar a contratação do Marcos Antônio? Tudo agora é um absurdo. Tudo que o Flamengo faz é um absurdo. Tenta o Caio Jorge, do Cruzeiro. Absurdo. Como assim? Como assim? Ué, o Palmeiras tentou o Pedro num passado recente, ainda na antiga gestão, oferecendo mais de, sei lá, 20 milhões de euros. Gente, qual é o problema de um clube tentar a contratação de um outro jogador? E o que espanta é o torcedor do São Paulo tratar como absurdo. Gente, o São Paulo está mal financeiramente falando. Se não vender o Marcos Antônio ao Flamengo, é pura vaidade, porque, na boa, o certo, se o clube quiser passar por uma reestruturação financeira, é vender, comprou um jogador aí junto a Lazio por 4 milhões e meio de euros. Não tenho dúvidas que o Flamengo ofereceria aí pelo menos 6 milhões de euros. Já tem aí um ganho absurdo. Mas, por vaidade, tem gente que trata como um absurdo. Particularmente, se fosse torcedor do São Paulo, não iria tratar como absurdo, tendo em vista que a prioridade é a reestruturação financeira. Ou tem reestruturação ou não tem. Em cima disso, galera, o Flamengo também está negociando a venda de um meia, Victor Hugo. Pois é, você lembra dele? O jogador ainda pertence ao Flamengo, está emprestado ao Santos até julho desse ano, e o Atlético Mineiro ligou para o Flamengo demonstrando interesse e abriu negociação com o Flamengo para comprar esse jogador. Uma informação publicada primeiro pelo GE, e de fato tem essa negociação. E a questão é o seguinte: Flamengo não se importa, aceita vender, porém o Santos tem o direito de cobrir a oferta. Mas acho difícil o Santos fazer isso. Primeiro que estamos falando de um clube, embora não pareça, tendo o Neymar, contratando o Gabigol, tendo um monte de jogador caro no elenco, mas o Santos também é um clube que não passa por uma boa situação financeira, e o Atlético Mineiro quer muito o Victor Hugo a pedido de Sampaoli. O Sampaoli gosta do jogador, tá? Então, acho que no fim das contas, o Santos não vai ficar com o atleta, não vai cobrir a oferta. Mas qual o valor? Confesso para vocês que não se sabe o valor ainda, tá? Seria mentira falar qualquer valor aqui. Mas o Santos tem direito a uma taxa de vitrine caso o Flamengo venda o jogador para uma outra instituição, no caso seria o Atlético Mineiro. Então, o Flamengo próximo de vender mais um jogador, mesmo não havendo necessidade, mas o Flamengo não conta com o Victor Hugo, está fora dos planos, isso aí não é segredo para ninguém, desde quando o jogador retornou de empréstimo da Turquia e logo depois o Flamengo emprestou ao Santos. A ver qual será a postura e a gente vai trazendo para vocês aqui tudo o que acontecer envolvendo esse assunto.
O Flamengo confirmou o empréstimo de Vinha ao River Plate com cláusula de obrigação de compra através de metas. Na nota oficial, o clube não falou em valor, mas vou trazer para vocês aqui. A nota oficial diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que oficializou o empréstimo do lateral esquerdo Matias Vinha ao River Plate da Argentina até dezembro de 2026. O acordo prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Atualmente, Vinha tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2028. O clube deseja sorte e sucesso ao jogador nesta nova etapa da sua carreira. Como disse para vocês, o Flamengo não fala o valor. A informação é que o valor da obrigação de compra, se ele jogar 50% dos minutos durante o empréstimo nessa temporada. Jogou 50% dos minutos, o River Plate é obrigado a pagar ao Flamengo 5 milhões de dólares, que hoje dá em torno de 27 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do atleta. Sei que muita gente vai perguntar e já foi falado, mas resumindo aqui, por que o Flamengo aceitou? Primeiro, na cabeça do Felipe Luiz, o Vinha era a terceira opção na lateral esquerda, teria pouco espaço, tal como foi em 2025, a não ser que o Vinha comesse a bola e passasse por um processo de preparação física especial, porque ele estava muito abaixo dos demais. Segundo, o jogador, ciente disso, queria uma saída para poder jogar mais pensando na Copa do Mundo. Terceiro, o jogador, fisicamente falando, está muito abaixo dos demais. Então, o Flamengo entende que é o ideal nesse momento e acabou aceitando essa exigência do River Plate nesses valores, porque o Flamengo, entre aspas, queria fazer negócio por conta disso, porque senão seria um jogador que ia ficar ali se desvalorizando cada vez mais. Só trazendo uma informação sobre a Supercopa do Brasil, segundo o portal Meu Timão, lados definidos. Em sorteio realizado nesta quinta-feira em Brasília, ficou definido o lado das torcidas de Corinthians e Flamengo na Arena Mané Garrincha, sul e oeste, lado corintiano, norte e leste, lado rubro-negro. O duelo válido pela Supercopa do Brasil será no dia 1º de fevereiro, em domingo. Ainda não há informações sobre ingressos. Então, tá aí a informação para quem quer ir ao jogo, para quem vai acompanhar em loco essa partida entre Flamengo e Corinthians. Galera, embora seja ainda férias para o elenco, teve jogador voltando já nessa sexta-feira, o atacante Pedro. Ele participou de atividades físicas lá no CT Ninho do Urubu, se reapresentou antes do previsto. Lembrando que a previsão é para o dia 12 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira, e o Pedro marcando presença lá no CT Ninho do Urubu e já iniciando a sua pré-temporada. Pois é. Seria isso por conta do interesse do Flamengo em Caio Jorge? Acho que não. O Pedro é um cara extremamente profissional, sempre mostrou o profissionalismo na carreira dele. Inclusive, ele voltou de uma grave lesão no joelho antes do tempo, muito por conta do profissionalismo dele durante a recuperação. Mas o Flamengo ainda insiste em Caio Jorge e fez uma nova proposta pelo atacante do Cruzeiro. A informação foi publicada primeiro pelo portal UOL, mas vamos por partes. Para quem não viu essa informação, o Flamengo apresentou uma proposta em dinheiro, ultrapassando 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Falo em dinheiro porque a proposta anterior era de 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Agora só cash, só dinheiro. Então o Flamengo mandou papel timbrado. Da última vez tinha sido de boca, ó. O BAP ligou para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e falou: Pedrinho, tô a fim de pagar isso aqui, ó. E aí, topa fazer negócio? E o Pedrinho respondeu: lembrando, galera, embora existam algumas pessoas da mídia dizendo que a relação Flamengo e Cruzeiro estava estranha, arranhada. Gente, a relação é muito boa. A relação do BAP com o Pedro Lourenço é muito boa. Não tem isso de relação arranhada, pelo contrário, é uma relação sobretudo profissional também, porque o Flamengo quer um jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro sabe que tendo jogadores valorizados, propostas vão chegar, e o Flamengo enviou hoje papel timbrado, documento oficial, 30 milhões de euros, ultrapassando um pouquinho 30 milhões de euros para ter o Caio Jorge. Porém, o Cruzeiro já recusou, já disse não, inclusive sentou à mesa com Caio Jorge para trabalhar na renovação de contrato do jogador, para ele ter uma valorização salarial. Isso não é uma informação, mas pelo que se entende, Caio Jorge, o Flamengo te ofereceu o dobro para você topar a proposta deles de 4 anos?
Tudo bem, vamos renovar seu contrato aqui. A gente vai igualar a quantia e fica tudo certo, beleza? Vai ser isso que vai acontecer. Inclusive, um dos empresários do Caio Jorge garantiu que ele vai ficar no Cruzeiro. Já avisaram ao Flamengo, não vai ter negociação. Informações de quem acompanha o dia a dia do Cruzeiro também confirmam que o Caio Jorge vai renovar o contrato. Ou seja, o Flamengo sabe agora, mais ainda, que o Caio Jorge não deixará o Cruzeiro. O Flamengo precisa olhar para outro nome, porque o Caio Jorge entende-se a insistência, teve convicção, mas o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro. Isso já foi dito pelos empresários do atleta. Então, se ele não vai sair do Cruzeiro, o Flamengo tem que olhar para um outro jogador, um outro nome. O Flamengo precisa contratar um centroavante. Não pode ter apenas o Pedro à disposição. Primeiro, o Pedro precisa olhar para o banco de reservas e ter alguém ali no cangote dele, sendo sombra dele, para criar essa competitividade sadia dentro do elenco. Segundo, o Pedro tem um histórico de lesão nos últimos meses que preocupa, tanto é que no final da temporada passada, o Bruno Henrique, mesmo contra a vontade dele, estava fazendo a função de centroavante, então o Flamengo precisa contratar um jogador para essa posição. Mas o Caio Jorge vai ficar no Cruzeiro, inclusive os empresários garantiram isso 100%. E por falar em interesse de jogador em se transferir para o Flamengo e dificuldade para tirar esse jogador do respectivo clube, tem um outro nome que também está na mesma situação. Só que nesse caso, o clube que esse jogador pertence está vivendo uma crise política e financeira muito grande. É o Marcos Antônio. Nós já trouxemos a informação que o Flamengo tenta a contratação dele, fez a proposta ao São Paulo. O São Paulo está dizendo que não quer fazer, ainda mais porque no dia 14, quarta-feira que vem, tem a votação do impeachment do atual presidente. Então eles não querem tomar nenhuma decisão que possa repercutir de maneira extremamente negativa e acabar piorando a situação do atual presidente. Então, até o dia 14, nada será resolvido. Porém, o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. O Marcos Antônio deu o ok para o Flamengo, dizendo que topa sim se transferir e agora aguarda o Flamengo entrar num acordo com o São Paulo. Os empresários do Marcos Antônio já se reuniram com o São Paulo, com o dirigente Rui Costa dizendo: olha só, o jogador topa ir para o Flamengo e aí o que precisa ser feito, como é que vai ser essa situação. Porém, o São Paulo vai fazer um jogo duro, absurdo, porque sabe que a torcida iria odiar se o Marcos Antônio deixasse o São Paulo nesse momento e fosse para o Flamengo. Porém, gente, repito, o São Paulo vive uma grave crise política e financeira. Não é nenhum absurdo o São Paulo vender o jogador para o Flamengo. O São Paulo não vai entrar na temporada brigando por títulos. O torcedor do São Paulo precisa entender. O clube vive uma crise financeira, mas é um absurdo negociar o principal jogador de 2025 com o Flamengo. Absurdo por quê? Absurdo é ter um jogador e não ter condições de pagar. Isso é um absurdo. E o Flamengo já tem o ok do Marcos Antônio. Agora, vai continuar insistindo. Diferentemente do que acontece no Cruzeiro, que o Cruzeiro, graças à SAF, vive um bom momento financeiro, o São Paulo não vive um bom momento financeiro. Vai chegar uma hora que vai ter que ceder. Eu acho que no caso do Marcos Antônio, o Flamengo vai acabar tendo sucesso. A chance é muito maior do que no caso do Caio Jorge. E desde o começo, parecia que o Caio Jorge seria muito difícil a contratação. Poderia até conseguir, mas o Flamengo ia ter que fazer um esforço financeiro muito grande. No caso, o Marcos Antônio de São Paulo, o esforço financeiro vai ter que ser menor, até porque estamos falando de um jogador, posição diferente, uma posição que para o mercado já é automaticamente mais desvalorizada, tanto é que ele foi comprado pelo São Paulo junto a Lazio por 4,5 milhões de euros por 80%, muito mais barato que o Caio Jorge, e além disso, o São Paulo vive essa crise financeira. Então, acho que vai ser até mais fácil a vida do Flamengo para ter a contratação desse jogador. Será que o jogador vai forçar a saída? Quem somos nós para dizer isso? Não acho isso, mas o jogador já demonstrou o desejo dele sim de se transferir ao Flamengo. Resta saber se o Flamengo vai conseguir a contratação desse atleta. Ah, Flamengo não precisa de volante. Discordo e muito. Primeiro, o Saul vai passar por uma cirurgia, vai ficar 3 meses longe dos gramados. Segundo, o Jorginho, a gente sabe que vai ter que ter um controle de carga com ele, porque é um jogador de idade avançada. Terceiro, o Alan, que pode sair inclusive para o São Paulo por empréstimo, não é confiável. O Everton Araújo não é confiável.
E o Pulgar, ele é confiável, mas a qualquer momento ele pode se machucar como aconteceu na última temporada. Então, o Flamengo tem sim que contratar o Marcos Antônio. Acho uma boa contratação, um jogador de altíssimo nível. Vamos conversar sobre como está este mercado infernal, essa obsessão quase que doentia do Flamengo pelo Caio Jorge do Cruzeiro. Hoje, o Flamengo fez uma nova oferta de 30 milhões limpos, sem jogador nenhum na coisa, 30 milhões à vista. E o Cruzeiro esnobou de novo a proposta do Flamengo e já avisou que o Caio Jorge fica no Cruzeiro. Claro, o staff do Caio Jorge não está gostando nada disso, porque afinal de contas ele ia ganhar um salário que é quase o dobro, ou o dobro do que ele ganha no Cruzeiro, ele ia ganhar no Flamengo, além de luvas e outras coisas mais. Então esse staff procurou o Cruzeiro hoje, mas o Pedrinho BH, que é multimilionário, bilionário, provavelmente, disse que não, que ele vai fazer uma renovação com o Caio Jorge e que com isso o Caio Jorge vai ganhar um salário bem maior, também próximo do dobro, ou seja, quase que encostando na proposta do Flamengo, e que ele quer que o Caio Jorge continue no Cruzeiro. Queria conversar com vocês um pouco porque está parecendo um pouco exagerada essa obsessão do Flamengo pelo Caio Jorge. O Caio Jorge, vou repetir, começou muito bem no Santos, foi vendido para a Europa e não se tornou nada demais na Europa, pelo contrário. A passagem do Caio Jorge, a carreira do Caio Jorge, que é um jovem, claro, ainda vai evoluir muito na carreira. Mas olha só que coisa interessante. O Caio Jorge, ele começa no Santos, ele é comprado pelo Juventus, da Itália, depois ele é emprestado para o Frosinone da Itália, e em 2024 ele volta para o Cruzeiro. Então, na verdade, o Caio Jorge teve, no ano passado, na temporada passada, a sua melhor temporada, a sua melhor performance. O melhor momento do Caio Jorge até agora foi no Cruzeiro. E digo, acrescento, o Caio Jorge teve uma operação séria de ligamento cruzado. E depois de voltar, voltou ainda a tempo de jogar a reta final do Campeonato Brasileiro. Não foi mais o mesmo. Se você pegar o número de gols do Caio Jorge, você vai ver que 90% deles foram antes da operação. Então acho que o Caio Jorge, com toda a sinceridade, deveria ser olhado com uma certa dúvida. Até se entende, um atacante, dentro das características que o Felipe quer, um atacante mais móvel, um atacante que marca mais do que o Pedro, um atacante que se revelou, até pelo menos se machucar, um grande goleador, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Mas 30 milhões de euros? Na minha cabeça não faz o menor sentido. O menor sentido. Essa obsessão, para mim, está ficando doentia. Acho que o Flamengo devia parar, desistir oficialmente do Caio Jorge. Até porque está ficando meio ridículo, né? O Flamengo aumenta a proposta, o Cruzeiro esnoba. O Flamengo aumenta de novo, o Cruzeiro esnoba de novo. Para, porra! Então fique com Caio Jorge e reze para ele voltar a ser o jogador de antes da cirurgia e principalmente para se encaixar no esquema do Tite. Porque o Tite, vamos lembrar, os times que o Tite treina costumam ser cemitérios de centroavantes. Foi assim no Flamengo, foi assim na seleção brasileira, em que ele teve o Gabriel Jesus como centroavante em 2 Copas. O Gabriel Jesus jogou com o Tite e não fez nem sequer um gol. Isso é muito por causa do estilo do técnico também. O estilo do técnico não é um estilo que privilegie muito o centroavante. Então, para com isso, Flamengo. Chega. Tentou. Chega. O Caio Jorge não vale nem 30 milhões. Quando você vê que você tem a possibilidade de contratar o Thiago Almada por 20 milhões de euros e você quer gastar 30 no Caio Jorge, tem alguma coisa fora da ordem. Thiago Almada hoje entrou no final do jogo contra o Real Madrid, né? Era uma semifinal de Copa do Rei, que está sendo jogada lá no Oriente Médio, eles pagam uma fortuna, né? Afinal, vai ser Real Madrid e Barcelona. Barcelona ganhou ontem de 5-0, o Real Madrid ganhou hoje do Atlético de 2-1, mas num jogo muito duro. E no final, ele entrou faltando uns 15 minutos e deu um passe para o Julián Álvares, que o Julián Álvares perdeu de ruim que ele é, porque era o gol do empate que levaria a disputa para os pênaltis. O Thiago Almada é um jogador diferente. Não consigo entender, e hoje procurando falar com as fontes, e nenhuma delas deu uma notícia de que o Flamengo está atrás do Thiago Almada. Ninguém confirmou nada. O que é lamentável. Você está disposto a pagar 30 milhões num centroavante que teve uma grande temporada, a do ano passado, até a contusão no joelho, séria contusão no joelho, e não quer pagar 20 milhões de euros num craque do meio-campo? Enfim, o cara que poderia ser o substituto do Arrascaeta, e até em determinado momento jogar com o Arrascaeta.
Não consigo entender essa loucura. Assim como não consigo entender também o Flamengo, com essa grana toda que ele tem, o scout dele não encontrar outro centroavante que não seja o Caio Jorge. O Marcos Leonardo não serve, porque o Marcos Leonardo não é exatamente o que o Felipe quer. Porra, o que o Felipe quer? Existe apenas um no mundo que chama-se Caio Jorge? Não consigo engolir isso. Acho que o scout do Flamengo continua a pisar na bola. O Palmeiras foi buscar o Vitor Roque. O Vitor Roque seria de repente um jogador bem no estilo do que quer o Felipe Luiz. O Palmeiras foi lá e contratou. O Botafogo, do Textor, foi buscar o Igor Jesus. Baita goleador, também bastante móvel. Como é que os scouts dos outros clubes, que têm muito menos dinheiro que o Flamengo, encontram os jogadores e o Flamengo não encontra, gente? O Flamengo desde 2019 não encontra um substituto para o Arrascaeta. Agora que tem o Thiago Almada à mão, não age. Vou repetir. Não é possível que, com o dinheiro que o Flamengo tenha, o scout dele e o senhor José Botto, que se considera o mago dos scouts, não encontre um centroavante que o Flamengo possa comprar. Aí o Flamengo surge assim um nome ou dois, e ele só fica naquele Tati Castellanos. Tati Castellanos foi vendido para o West Ham, porque a proposta do Flamengo na verdade nunca foi decisiva. Daqui a pouco vocês vão ver, o Marcos Leonardo vai para outro lugar, porque está com problema de excesso de estrangeiros no Al Hilal. Daqui a pouco, o Cauã Elias é outro. Claro, os preços são altos. Parece que pediram pelo Cauã Elias 25, 30 milhões de euros. Também é muito caro, porque o Cauã é mais aposta do que o Caio Jorge, concordo. O Cauã tem 19 anos só. Em compensação, pode ter um potencial muito maior. Mas o que eu acho incrível é o seguinte: o Botto falou uma coisa que vai virar contra ele agora, a menos que ele haja e traga os jogadores. Ele disse o seguinte: naquela famosa apresentação em que ele arrotou a situação excelente do Flamengo em termos financeiros, e é realmente excelente, mas não precisava ter arrotado com aquela arrogância toda. Mas ele disse o seguinte: a partir de agora, ninguém gastará mais do que o Flamengo nas janelas daqui para frente. Amigo, você vai ter que gastar mais de 30 milhões de euros, porque o Cruzeiro acaba de gastar 30 milhões de euros para trazer o Gerson. Então, que história é essa que já se começa a ouvir, que parece uma debilidade mental completa, de que não, pode ser que o Flamengo só vá buscar o atacante no meio do ano? Porra, no meio do ano? Vocês estão acreditando então que o Pedro vai estar tinindo fisicamente e vai jogar uma barbaridade? É uma aposta. Eu acredito muito no Pedro. Eu acho, por exemplo, vamos falar com português claro, o Pedro, muito melhor do que o Caio Jorge, não é pouco melhor não. Muito melhor do que o Caio Jorge tecnicamente como artilheiro, como tudo. Mas claro, você tem que ter outro, porque nós vimos os problemas que o Flamengo passou. Conseguiu até superar, ganhando a porra toda, mas porra depois que o Pedro quebrou o braço e durante o tratamento do braço, teve uma distensão. Então acho, sinceramente, eu acho uma prova de incompetência o Flamengo não ter ainda encontrado um centroavante para disputar a posição com o Pedro ou para ser um ótimo reserva. Você quer ver um jogador que poderia ser um ótimo reserva para o Pedro? O Rodrigo Muniz, que foi do Flamengo e está metendo gol sem parar lá na Premier League. Ah, mas é a mesma característica que o Pedro. O Felipe quer um jogador diferente. Porra, não é possível que não se encontre um jogador dentro dos moldes que o Felipe Luiz quer, com o Flamengo tendo todo o dinheiro que tem. Isso pra mim chama-se incompetência. Não é uma questão, ah, mas a janela mal abriu. Não é isso, cara. É porque o Flamengo está parecendo disco quebrado. Caio Jorge, Caio Jorge, Caio Jorge, Caio Jorge. Agora está tentando trazer o Marcos Antônio. O São Paulo também não quer vender. As notícias que temos hoje dão conta de que o Marcos Antônio já até teria aceitado a proposta do Flamengo, mas o São Paulo precisa vender, porque o São Paulo exerceu a opção de compra na Lazio. Então o Flamengo tem que negociar com eles, o Alan e mais uma boa grana para trazer o Marcos Antônio. Mas aí o São Paulo diz que não vai vender, porque também criou-se essa coisa. Gente, as pessoas estão se borrando de medo. No esporte, no meio esportivo geral, nos clubes, na imprensa, todo mundo se borrando de medo. De fato, o Flamengo virar o Bayern e ganhar 8 de 10 campeonatos. Ok, mas isso o Flamengo não pode impedir. O Flamengo não tem como tirar do resto do mundo, que não é rubro-negro, dos famosos antes, o medo de que isso aconteça. Porque aconteceu agora. Aconteceu agora. O Flamengo ganhou tudo, só não ganhou a Copa do Brasil, que ele já tinha ganho no final do ano passado. Mas esteve inclusive perto de ser campeão do mundo. Quando foi para os pênaltis, a partir dali a coisa estava...
lá e cá. É porque o Flamengo teve de fato um apagão na hora da cobrança dos pênaltis. O PSG perdeu 2 pênaltis, gente. Um time que perde 2 pênaltis geralmente perde a decisão. Mas aí o Flamengo perdeu 4, cara. Coisa nunca vista. Mas enfim, chegou ali, ó, bem pertinho. Então, há essa preocupação, há esse medo, esse temor. E isso dificulta as coisas pro Flamengo. Mas isso é o ônus do bônus. O bônus é ser o mais rico, é ganhar a porra toda. O ônus é: você vai ter uma torcida ainda maior contra você e os seus adversários, se puderem, vão sempre ou recusar os negócios ou querer te tirar a pele. Aí tem que ter uma estratégia. Insisto, é muito desanimador ver essa dificuldade que o Flamengo tem para contratar um centroavante.